Vamos hoje para a crucificação de Jesus. Nós vimos que então até no culto passado, nós vimos que os judeus, os sacerdotes, eles reuniram o sinédrio, veja, que são 70 sacerdotes, para acusarem Jesus, e muitas falsas testemunhas se levantaram, e muitas, essa é a estratégia de Satanás. Para os desprovidos de temor, ela tem sido sempre muito eficaz. Porque quando alguém vem e dá um falso testemunho, da doutrina dos apóstolos, ele está sendo uma arma na mão de Deus ou na mão de Satanás? Ele está sendo uma arma na mão de Satanás. Cada vez que você desconsidera, cada vez que o mundo desconsidera os santos apóstolos e os profetas, eles estão fazendo um favor a Satanás e não a Deus. Porque Deus outorgou a autoridade deles propagar este evangelho, o evangelho segundo a revelação, aquela revelação que Pedro teve em São Mateus capítulo 16, que Jesus era o Cristo. Quando Jesus perguntou aos discípulos: o que dizem os homens a meu respeito? Eles disseram: Senhor, eles dizem que tem João Batista, que ressuscitou, outros Elias, um dos profetas. E Jesus perguntou: e vocês? O que dizem a meu respeito? O irmão Pedro se aproximou e disse: Senhor, tu és o Cristo. Jesus olhou para ele: bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que tu revelou, mas meu Pai. Deus, a Bíblia diz que a sabedoria, ela é aluna de Deus. Então Pedro, ele recebeu a revelação igualmente a Paulo, lá em Atos capítulo 9, Gálatas, melhor dizendo, capítulo 1, diz: o evangelho que eu vos prego não é segundo o homem, não é segundo essa teologia barata. Essa teologia é homem querendo ser mais um do que o outro, ensinando o homem, e ambos, vão levando vocês como ovelhas para o matadouro. O evangelho que eu vos anuncio é o evangelho dado por revelação. Que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Então, cada vez, Jesus comissionou aqueles discípulos, agora vamos. Eu vos dou autoridade, vão pisar serpente, escorpião. Se alguém der alguma coisa mortífera para vocês não vai causar dano nenhum, Mas nenhum deles foram lá, fizeram espetáculo. Coloca essa peçonha aí desta naja aí aqui dentro ou dessa cascavel, ou dessa jararaca, coloca aqui que eu vou beber, vocês vão ver que não vai fazer dano nenhum. Com certeza você vai, se não tiver um recurso hospitalar, médico, você vai se dar mal, muito mal. Por quê? Porque Deus não nos deu autoridade para nós fazermos espetáculos, mas para agirmos conforme a sua misericórdia e piedade. Amém. Não é verdade? Mas isso, irmão, isso não surte nenhum efeito na vida daquele que não crê. Dizer que crê é uma coisa, você crê é outra. Dizer que você ama Cristo é uma coisa, agora você amar Cristo é outra. Não é verdade? É muito fácil falar em Cristo, mas se eu não amo o meu próximo. Não é verdade? Então, pronto, aí já está, não é verdade? Então Deus, Ele nos capacitou para que nós venhamos,
e ter este mesmo evangelho por revelação, para nós não criarmos uma regra, criarmos uma doutrina e levar as pessoas para o inferno com nossa vã filosofia. Correto? Por favor, eu preciso de um tempo. Por favor, irmão, aperta ali no pausar, aí do lado aí deve ter.